por mais que você conheça Cuiabá, andar com o Waze sempre é mais fácil. Andar com o Waze ligado sempre é mais fácil, porque se tiver um acidente lá na frente que está trancando o trânsito, você vai descobrir antes, né? Vai lhe dar uma rota alternativa, enfim. Ou seja, quando a gente organiza o financeiro do negócio, é como ter um Waze, como um Google Maps. A pessoa ela consegue tomar decisões muito mais assertivas e aí tem mais tempo para fazer esse negócio. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do AgroResenha e nessa semana estou aqui com a lenda Antônio da Luz, que é CEO da AgroMoney, assessoria econômica, economista-chefe da Farsul e host do querido podcast EcoAgro Talks. O Antônio, além de meu amigo aqui, é economista pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também fez seu mestrado em economia aplicada e possui doutorado em desenvolvimento econômico regional pela PUC do Rio Grande do Sul. Antônio, muito obrigado, cara, por você participar aqui com a gente, seja super bem-vindo ao AgroResenha Podcast. Que maravilha, Paulo. Que maravilha estar aqui contigo. Para mim é ótimo estar no AgroResenha. Seguidamente estou no Gestão Rural, né? Gestão Rural. E agora nós estamos aqui no AgroResenha, que é o grande podcast do agro brasileiro. Então, para mim, hoje é uma satisfação enorme. A sensação de baile de debutantes. Imagina, cara. Ó, a gente se conheceu há muitos anos atrás, lá, acho que até antes, né? Na época que eu tava no CPE, acho que faz tempo isso aí. E eu sempre ouvi falar de você porque eu trabalhava na área de economia, né? Então todo mundo que trabalha na área de economia no agro conhece Antônio da Luz. E ter você aqui hoje, cara, é uma satisfação muito grande, né? Porque além de um admirador, é um amigo, como eu comentei ali, né? Ao longo desses anos aí, gravando no Gestão Rural, enfim, já nos encontramos em outras oportunidades, então é um prazerzaço, cara, trazer você aqui, de verdade. Vamos ver se a gente consegue transmitir a nossa amizade aqui na resenha aberta, né? Pra todo mundo ouvir. É isso aí. E pra você que tá aí ouvindo, já sabe, já percebeu, aqui no AgroResenha, porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo tá imperdível. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade e inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga a Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com o Antônio da Luz. E Antônio, eu sei que lá no primeiro episódio que nós fizemos do Gestão Rural lá atrás, você contou um pouquinho da sua história, mas hoje eu quero saber um pouquinho mais sobre a sua história, cara. Então, conta um pouquinho pra gente aí. Bom, Paulo, minha história já começou há 43 anos já, né? Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Quaraí, na fronteira com o Uruguai. Eu sou filho de produtor rural, neto de produtor rural, bisneto de produtor rural. Então, eu cresci num ambiente, numa cidade que vive exclusivamente, praticamente, do agronegócio. Em uma família, né, que sempre trabalhou com o agronegócio. Cresci neste ambiente, neste meio, sempre tive muita paixão pelo setor. Sempre me identifiquei com as pessoas do agro e eu acho que isso é uma coisa muito importante, sabe? Isso é um ponto muito nevrálgico. Você se identificar com um meio. Você tem que se sentir bem em algum lugar. Independente do que você vai fazer da vida, existem grupos que você se identifica melhor e outros que você não se identifica tão bem. E o agronegócio sempre foi um meio que eu me senti sempre muito bem. As pessoas do setor sempre foram como eu.
e eu me entendia como elas. Logo, tinha aquela sensação de pertencimento de grupo. Só que eu nunca fui muito da parte de produção. Eu me lembro, minha mãe, inclusive, me cobrava um pouco disso. Ela me cobrava que eu não acompanhava, não gostava muito de acompanhar o meu pai nas andanças dele. Meu pai trabalhava com pecuária e também com leilões de animais, é médico veterinário, enfim. E a minha mãe me cobrava isso, dizia, pô, tu não acompanha, então para logo. Eu dizia pra ela assim, mãe, olha o estado que o pai chega em casa. Eu não quero chegar assim em casa. Eu prefiro sair pra jogar bola. Eu prefiro sair pra beber com meus amigos. Eu não quero chegar desse jeito em casa. E ele chegava, parecia que estava voltando da guerra. Aquela lida que a pecuária impõe, né? Os pecuaristas que estão nos ouvindo sabem bem do que eu tô falando, né? Chegar cagado até o pescoço. E ela é veterinária e fazia exame de toque, aquela coisa toda. Então, eu olhava assim, eu acho que eu gosto mais de outras coisas. E eu sempre me identifiquei muito com os números, eu sempre tive uma curiosidade muito grande de entender como é que a economia funcionava, por que as coisas eram como eram, por que o governo imprimia dinheiro e dava todo mundo, acabava com a pobreza. Eu sempre tive curiosidade de entender muito mais a parte financeira dos negócios do que propriamente a operação. Isso ficou muito claro, inclusive, quando eu auxiliei meu pai no escritório dele. Eu nunca gostei de subir em cima de um cavalo e ficar tocando gado. Eu me interessava para ver o quanto que custava aquele negócio, quanto tinha custado no anterior, se vendeu mais, se vendeu menos, se a margem de lucro aumentou ou diminuiu. Eu sempre tive muito mais curiosidade nessas questões do que a própria operação. Tanto é que quando meu pai fazia os leilões lá, eu era o responsável pela emissão das notas e dos boletos, enfim, que são entregues para os compradores, para os vendedores, depois é feito todo aquele balanço. Isso era tudo minha responsabilidade. E isso, só que eu estou falando isso com 14 anos, acho que até menos, 12 anos, sei lá, trabalho análogo à escravidão, né? Vai falar isso hoje em dia. Não dá, né? Mas isso é justamente por eu ter vivido essa experiência que eu sei o quão importante ela é e ela foi na minha formação. E por isso que eu fico indignado com leis que fazem com que os pais tenham uns barbados deitados no sofá, calçando 42 uma tarde inteira, tomando leite com Nescau e vendo Sessão da Tarde, enquanto podiam estar aprendendo alguma coisa útil para a vida, né? Então, essa curiosidade, ela foi se transformando, logicamente, em algo cada vez maior, porque à medida que você vai abrindo uma gaveta, você vai descobrindo um mundo novo, né? E quanto mais eu ia entendendo daquele negócio, mais eu via que tinha um universo imenso de coisas para entender o porquê que um preço que estava X há um mês atrás estava X mais Y ou X menos Y hoje. Isso me gerava uma enorme curiosidade. E aí eu comecei a olhar para os grãos e tive uma grande oportunidade na minha vida, que foi ingressar na Farsul. Lógico, aí saí da cidade, saí de Quaraí cedo, tinha 18 anos, para fazer vestibular, aquela coisa toda, uma cidade pequena, não tinha estrutura para se desenvolver, e eu fui morar em Porto Alegre, e eu tive a oportunidade de trabalhar na Federação da Agricultura, como estagiário, né? Naquela época as regras eram diferentes das de hoje, né? Se hoje nós contratamos escraviários, imagina o que era lá em 1999, né? Não tinha lei de estagiário, trabalhava de graça nada. E tinha que achar bom. Exatamente, só que, poxa, eu fui cair na mais antiga Federação da Agricultura do país, que hoje com 97 anos, naquela época com 80 e tantos, não menos, tinha 70 e tantos. E aí então eu comecei a ter uma oportunidade de ver aquilo que eu via que cabia na ponta de um alfinete. Foi como abrir uma janela para o mundo para mim, né? No mundo do agro, o mundo econômico da coisa. E então eu ingressei na faculdade de economia e aí comecei a minha carreira. E como eu sempre tive um pé no agro muito grande, né? E já para mim estava muito claro que era ali que eu ia trabalhar, que era com aquelas pessoas e este setor que eu queria servir, eu comecei a minha faculdade e terminei minha faculdade sempre com o viés da aplicação. Ou seja, eu nunca me desviei da ciência econômica. Nunca. Vou fazer um curso não sei o que voltado ao agronegócio. Não. Eu queria entender a base. Eu queria me apropriar das ferramentas da ciência econômica.
para que eu aplicasse onde eu bem entendesse, da melhor forma possível. E eu comecei então a fazer isso no setor do agronegócio. Então, eu tive muitos momentos assim que me marcam muito. Por exemplo, a primeira estiagem que teve cálculo de impacto de PIB no estado foi eu que fiz, e eu não tinha nem me formado ainda. E eu me lembro que foi um frenesi, assim, foi uma coisa que colocou a Farsul assim, num outro nível, e eu não podia nem dizer que era eu que tinha feito e dar entrevistas e explicar as coisas, porque eu sequer tinha concluído minha graduação ainda, mas eu estava lá furungando matriz, insumo, produto, coisas que era a ponta do iceberg lá no início dos anos 2000. Então, essas coisas elas foram me seduzindo cada vez mais, não tenha dúvida, e a complexidade da relação de uma federação de agricultura, ela te dá uma série de visões distintas do setor. Por exemplo, não tem como você ser economista numa federação de agricultura e não acompanhar as questões macroeconômicas, né? Não entender o que está acontecendo no país, não entender o que está acontecendo no estado, não entender o que está acontecendo com os juros, com o câmbio, com a inflação, enfim, com os resultados fiscais e assim por diante. Não tem como não entender o que está acontecendo nas principais economias do mundo. Não dá, não pode ser. Porque essas coisas têm uma mega influência. Você nunca vai entender o que está acontecendo com o mercado de soja se não entender o que está acontecendo com o mercado de juros. Isso é uma coisa que as pessoas não param para pensar. Os juros têm uma mega influência em todos os mercados, inclusive da soja, no do milho, no do boi. A inflação destrói poder de compra da moeda, diminui o consumo das famílias, impacta no consumo dos alimentos, principalmente das carnes e do leite. Então, se não entender o que está acontecendo com a inflação, não vai entender direito o que está acontecendo com o mercado de grãos. Outro viés que a gente não tem como não experimentar é entender a questão microeconômica. A macro, óbvia, mas também tem que entender a micro. Por quê? Porque uma fazenda, ela é um universo microeconômico. Então, você tem que entender como é que se toma uma curva de oferta, como é que se posiciona, e a partir desse entendimento, que eu nunca abri mão de entender a questão da ciência, mais a ciência e menos o agro, eu comecei a construir dentro da federação e consequentemente nos produtores, enfim, de uma maneira geral, através dos posicionamentos que a gente faz, seja público, seja palestra, seja pela imprensa, do jeito que for. Nós começamos, por exemplo, preço mínimo. Quando eu comecei a trabalhar, me lembro, assim, havia um esforço imenso para fortalecer as políticas de preço mínimo. Eu sou contra a política de preço mínimo, totalmente. Bom, não é à toa que o atual presidente da Conab, né, no momento que nós gravamos esse podcast, é o Edgar Preto, que estamos no governo Lula, né, pelo terceiro governo Lula, ele quer fortalecer as políticas de preço mínimo. Né? Então, não é à toa que eu sou contra. Né? Então, isso é coisa de heterodoxa, isso é coisa da União Soviética. Ninguém faz preço mínimo para o produtor ter garantia, tu faz preço mínimo porque o preço mínimo vira máximo. A ideia é tu segurar os preços para baixo. Mas até tu explicar isso, né, leva muito tempo, porque as pessoas estão pré-concebidas. Então, entender o universo microeconômico também foi bastante relevante para entender o que é melhor para o produtor, não o que ele quer, né, o que ele acha que é melhor, o que ele tem pré-concebido como melhor, e aí eu comecei a entrar numa seara meio... Como é que eu vou te dizer isso? Uma seara meio perigosa. Sim, porque você tá sempre numa linha tênue entre herói e vilão, né? E o meu público, né, é o mesmo público dos políticos. E eles vêm com uma narrativa, né, com um monte de explicações e prometendo mundos e fundos. E às vezes a gente tem que dizer, não é por aí o caminho. E às vezes tem que dizer assim, não espera que o governo vai resolver, não é problema do governo, isso é problema seu. O problema não é de ninguém, da sociedade, é seu. Quem tem que resolver é tu. Então assim, vamos parar de olhar para Brasília e vamos olhar mais para cá para dentro, né, para achar os problemas, enfim. E é muito mais fácil, né? Dizia um professor meu, a criança gosta mais do tio que traz presente do que a tia que toca piano, né? E é mais pura verdade. As pessoas, elas preferem que alguém diga que a culpa não é dela e que a culpa tá lá em Brasília e eu sou a pessoa para resolver o problema que fizeram para ti. Só que isso atrasa, porque quando a gente faz o diagnóstico correto, nós chegamos mais perto da solução do problema. E quando nós temos um diagnóstico errado, nós vamos só empurrando com a barriga e elegendo gente que vive de um discurso que nem sempre faz sentido. Então, este foi
eu passei vários momentos desses, mas também, por outro lado, né, ajudei muito em renegociações de dívidas, enfim, todas as renegociações de dívidas que teve por estiagem, por isso que aquilo, de 2008 para cá, absolutamente todas eu tive envolvido. E essas renegociações, muitas eu fiz por absoluta convicção, algumas delas não. Algumas delas eu fiz porque a casa mandou, nós vamos fazer. Mas eu não tinha convicção, porque eu achava que nós tínhamos um terceiro problema. Que aí eu chego num outro ponto que a gente aprende muito. Existe um gap muito grande de gestão no agronegócio. Eu sei que é um assunto duro, eu sei que é um assunto polêmico, mas existe uma... quando a gente olha assim, uma lavoura americana, uma lavoura de um país europeu e uma lavoura brasileira, quando a gente nota a diferença, é na brasileira para melhor. Agora, quando a gente olha a gestão de um americano, sobretudo gestão financeira, que é a minha área, e olha para a gestão de um americano, nós notamos claramente que existe um abismo muito grande. Eles têm uma gestão financeira muito melhor. E muitos dos problemas que eu vi acontecerem ao longo da jornada, eles tinham uma solução na gestão. Não estava no governo do estado, do município, no clima, porque isso no governo federal, nas entidades, não, parece somente isso. Tem gente que está prosperando e tem gente que não está prosperando, com o mesmo clima, com o mesmo governo, com as mesmas entidades, com o mesmo estado da arte, alguma coisa está acontecendo do ponto de vista financeiro. E aí vocês, né, tu, Paulo Ozaki, não na condição de agro-resenha, mas quando trabalhava no CPEA, você rodou o Brasil inteiro levantando o custo de produção. Aquilo é uma ferramenta sensacional e aquilo tirou muita gente do zero. Né? Muita gente do zero. E aí a gente começou a olhar mais para custo de produção. Isso parece que a vida inteira foi assim, né? Não, gente, isso aí tem o olhar para o custo de produção, uma coisa generalizada, isso é coisa de 15 anos, no máximo. Tanto é que tem um mar de produtores que não olha para o custo de produção até hoje. Então, é só que a gente fatura mais de um tri. Então, não dá mais para olhar só para custo. Eu tenho que olhar para balanço patrimonial, tenho que olhar para demonstrativo de resultado de exercício, tenho que olhar para demonstrativo de fluxo de caixa. E aí que, por conta de ter observado esse gap, é que nós abrimos em 2017 a AgroMoney, mas falaremos disso mais para frente. Agora, finalizando essa questão da minha vida como profissional, eu sou muito grato à Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, sou muito grato ao ex-presidente Carlos Esperotto, ao atual presidente Edeon Pereira. São pessoas com as quais eu aprendi muito, tive muitas oportunidades. Tive a oportunidade de ajudar na construção de boas políticas públicas, tive a oportunidade de não deixar vir más políticas públicas, tive a oportunidade de ajudar muitos produtores a fazer bons negócios, ter melhores comercializações do que teriam. Ajudei a trazer um olhar para dentro do negócio e, quando olhar para fora, olhar direito e ter agenda setorial. Então, acho que eu dei a minha contribuição nesse sentido, porque sempre tive, de um lado, o desejo de entender a economia como ela é, independente do setor, e uma vez entendendo o setor, aí aplicar no setor agro, né? Porque o setor agro, ele precisava não de gente que falasse o que as pessoas já pensavam e já sabiam. A gente precisava elevar o nível. E para isso tem a ciência. Então, eu tentei fazer isso de alguma forma. Legal. E, cara, tem vários elementos aí que a gente poderia explorar bastante, né, Antônio? Eu queria trazer um pouco desse ponto da federação, né? Sim, eu trabalhei, né, na federação. Hoje eu trabalho de novo, né? Voltei com outra perspectiva, mais para inovação, mas eu ainda percebo que a grande maioria das pessoas não entende muito bem como uma federação é organizada e como que ela ajuda, né, em todo esse processo. Ao mesmo tempo que você tem essa visão macro, né, de olhar para o setor do Rio Grande do Sul e fazer os estudos baseado na ciência, como a gente está acostumado a fazer, tem essa visão micro que eu acho interessante também, né, que você está sempre olhando e é um dos pontapés iniciais da AgroMoney, né. Agora, uma coisa assim que ao longo dos anos aqui convivendo mais contigo, eu cheguei a uma conclusão interessante, sabe, que você é um cara que trabalha na defesa do produtor, mas não passa a mão na cabeça, trata o cara igual adulto, né, e falta um pouco disso às vezes, né, cara? Eu acho que a gente precisa ter seriedade.
Eu acredito muito, Paulo Ozaki, que uma carreira, para ela ser longeva e bem-sucedida no longo prazo, ela precisa ser baseada na verdade. O que eu quero dizer com isso? Eu me lembro, quando eu comecei a minha vida profissional, existiam pessoas assim que eram muito conhecidas no setor. E eu notava que elas não duravam muito tempo. Elas não tinham uma longevidade. Por exemplo, agora o Paulo Ozaki é o guru do mercado, não sei o quê. Daqui 4, 5... Aí tá todo dia no jornal, tá com uma agenda de palestras que não termina, etc, etc. Só que daqui 5 anos não se ouve mais falar em Paulo Ozaki. Daqui a pouco ele fez lá um monte de besteira, disse um monte de groselha, e aí sumiu o Paulo Ozaki. Aí vem o Antônio da Luz. Aí o Antônio da Luz vai lá, fica mais 3, 4 anos, diz um monte de groselha, nesse meio tempo ocupa um espaço imenso, daqui a pouco some. E eu observava isso com muita atenção. E para mim, como eu tentei sempre fortalecer o lado do conhecimento, do lado acadêmico da coisa, eu fui entendendo onde é que essas pessoas erravam. E elas erravam por justamente não conhecer direito como é que funciona um mercado, por pensar pretensiosamente que sabiam. Eu tô há 25 anos no mercado, faz 25 anos que estou nessa jornada. E a gente só fica porque as informações que são trazidas, elas são úteis, e elas só são úteis porque elas não partem do talento, elas não partem da genialidade, ela parte do conhecimento. E quanto mais eu entendo o mercado, mais eu me dou conta que todo santo dia tem coisa para aprender com o mercado. E uma coisa é aprender direito isso, ou seja, quando você tem os fundamentos teóricos, você consegue cada aprendizado colocar na caixinha certa. E quando você consegue utilizar a matemática para fazer análise, que nós economistas chamamos de econometria, né? Você vê que o ser que está ali por trás, ele é um mero apertador de botão. É a matemática que te responde as coisas. Não é você. Você não é talentoso. Você não é nada. Você é um mero operador. A genialidade não está no que você está fazendo. Está naquilo, está em usar o que centenas, milhares de outros fizeram antes de ti e descobriram coisas que funcionam e que podem ser matematizadas, e você vai lá e faz e a mágica acontece. E isso não é uma humildade, isso é a realidade. É assim que se faz. Só que muitas pessoas, eu via que as pessoas tentavam se colocar como guru e ninguém é guru. A gente tem jeito de fazer. E aí a gente começa a falar as coisas, Paulo, que tem que ser ditas. É lógico que eu adoro dar palestra, que quando eu prefiro dar palestra, lógico, chegar num lugar para dar uma palestra sobre mercado de qualquer coisa, quando a tendência daquele mercado é para cima. É lógico que eu prefiro. Eu odeio dizer para um auditório cheio, dizer assim, gente, o negócio é o seguinte, a tendência é essa é ruim. Isso não traz, inclusive não traz palestras, viu? Porque quando uma empresa te contrata para dar uma palestra, ela quer que tu diga o contrário, só que faz uma, faz duas, faz 13 e não faz mais, né? Então, para a gente continuar na jornada, é um ponto fundamental falar exatamente o que a gente pensa. Mesmo que eventualmente pode ferir uma suscetibilidade, eu não passo a mão na cabeça. Eu não passo a mão na cabeça de mercado. Eu não passo a mão na cabeça de produtor quando eu acho que ele está errado. Mas não é porque eu quero me colocar como a pessoa que castiga, a pessoa que fala. Não é isso. É que não é uma questão pessoal, é uma questão empresarial. Todos nós temos uma empresa para tocar, e seja nossa ou seja de alguém que nós estamos no processo. Não dá para achar o problema e resolver o problema estando desviado do problema. Eu preciso entender o que está acontecendo. E às vezes entender, ali procurando o problema, a gente às vezes acha o problema apontando para a gente. E aí a gente precisa tomar atitudes de mudança. Mas esse é o primeiro passo para resolver o problema. Então eu não passo a mão mesmo, não passo a mão na cabeça. Eu falo o que as pessoas têm que ouvir, até porque o que elas querem ouvir os políticos já falam e eu não consigo competir com eles. Eles são bons nisso aí, né? Eles são muito melhores do que eu. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui pra te dar um recadinho. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição
e Biologia de Plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimore o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Ô Antônio, esse trabalho na federação te deu, eu acho que um embasamento, né, da vida real. Você conseguiu aplicar ali todo o seu conhecimento acadêmico, toda aquela questão que você estudou, você conseguiu aplicar ali, né, no setor, enfim, ajudando a federação, representando e tudo mais, elaborando estudos, né? Inclusive, quando você fez o estudo do PIB aqui de Mato Grosso, até hoje a gente usa o dado que você fez junto com o INEA. Tem que atualizar, né? É. Então, assim, cara, e aí chega um ponto importante, né? Porque quando você tá numa federação representando o setor, é uma coisa. Mas você começa a perceber que tem... Pelo menos era o que eu olhava, tá? De fora, quando eu fazia esse trabalho. Eu olhava e falava assim, puta, cara, parece que eu tô enxugando gelo, sabe? Eu tô falando, eu tô mostrando, mas não tá refletindo lá na frente. Quem realmente tem que começar a fazer o curso de produção, não tá fazendo, né? Que é o produtor rural. E aí vem a sua empresa, que é a AgroMoney, né, cara? Conta um pouco dessa virada de chave para você ir para a empresa e começar de fato a aplicar no ponto de vista microeconômico para ajudar o produtor a prosperar, enfim, para olhar essas informações, fazer esses diagnósticos para ter uma empresa mais saudável, né? Como que foi essa virada de chave para você, cara? Maravilha, Paulo. Adoro falar desse assunto por óbvio. Porque a AgroMoney, ela nasceu com um objetivo muito bonito, muito claro, justamente ajudar os produtores a prosperarem materialmente, mas principalmente irem melhor para não quebrar. Porque às vezes um negócio, quando ele vai mal, é um negócio bom, um negócio produtivo, e que termina indo mal, e quando ele vai mal, ele leva mal a família vai mal, as noites de sono são ruins, a vida vira um estresse, e às vezes a solução é simples. Às vezes a solução é simples, não precisa o sofisticado. Só que antes de a gente virar a chave para a AgroMoney, eu queria te contar um episódio assim para as pessoas terem ideia um pouco também do que foi essa virada das federações, né? Não é só a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a MAT é uma mega de uma potência. Nós temos várias federações de altíssimo nível e temos uma CNA, que a CNA é uma potência impressionante, a força que tem a CNA. Impressionante a força que tem o presidente João Martins em Brasília e como a CNA mudou nesta gestão dele. Impressionante, assim, como ela ficou mais técnica. Antes ela era muito política, hoje ela é muito técnica. Ela foi bastante equipada. E a Farsola passou por esse processo lá atrás. Só que a sociedade, ela leva um tempo para entender. Sabe, Paulo, que quando eu comecei lá atrás, eu comecei a fazer projeção de PIB. Comecei a fazer projeção de um monte de coisa de economista, né? E eu me lembro que a imprensa, ela achava aquilo meio absurdo, porque esse negócio de falar de PIB, de inflação, isso é coisa da Fiergs, que era a Federação das Indústrias, né? A Federação da Agricultura tá lá para brigar com o MST, né? Porque a gente vivia quebrando pau com o MST nos anos 90, né? Então, a sociedade e a imprensa, elas achavam assim que a Federação da Agricultura era uma espécie de bunker, era um lugar de briga, de guerra. E aí o economista da Federação das Indústrias trazia lá as suas projeções e tal, tinha uma mega repercussão. A gente fazia as coisas e não acontecia nada. Ninguém dava bola. Sinceramente, ninguém dava bola. Só que a gente vai insistindo. Aí eu fui por um caminho. Só quer saber? Nós vamos participar do relatório Focus do Banco Central. E aí, então, nós entramos no relatório Focus do Banco Central. E lá tu não entra se tem uma régua ali que para baixo dela não entra. E foi a primeira federação empresarial que eu tenho notícia, depois da Fiesp, que entrou foi a Farsul. E era só banco, fundos, e era só o mercado financeiro. E aí nós entramos, e foi a primeira do agro. Não sei se tem outra até hoje. E aí nós começamos a ter desempenho
tem. E aí daqui um pouco, daí de tanto a gente projetar as coisas e ir acertando, o pessoal começou a dar bola, né, e dar credibilidade. E foi impressionante assim como mudou a percepção da sociedade em relação às federações de agricultura. Elas deixaram muito mais de ser um ambiente de defesa de interesses exclusivos de produtores e passou a ser uma entidade que defende o interesse da sociedade, porque o agronegócio ele tomou uma dimensão muito grande, né? Essa coisa que o agro não é nós do campo e eles da cidade, somos nós do campo e nós da cidade, que não se faz agricultura sem a cidade e não existe cidade no Brasil sem o campo. Então, o agronegócio se tornou bastante complexo. Só que, à medida que ele vai se tornando complexo, o número de decisões vão aumentando. Então, o produtor antes tomava uma decisão importante a cada 15 dias. Hoje ele toma 3 decisões importantes por dia, no mínimo. E, às vezes, uma decisão mal tomada, do ponto de vista financeiro, ela pode determinar um fim de negócio. E eu comecei a perceber que muitas decisões eram tomadas muito equivocadas. E a gente via, assim, como profissional, isso não vai dar certo. Isso aqui, não é que não vai dar certo, a chance de dar certo é baixa. Ou então, o que esses caras estão fazendo, o risco é muito alto. Mas como é que eu explico para essas pessoas? E como é que eu consigo olhar para o caso concreto, né? Eu quero olhar para o Paulo Ozaki agora. Tá, mas ele não tem dados para eu analisar do negócio dele. Diferente de uma indústria, diferente de uma rede de varejo, que tem os dados para qualquer profissional pegar, olhar e analisar, nós não tínhamos isso no campo. E era difícil fazer. E aí, então, nós em 2017, nós abrimos a AgroMoney, que é uma empresa de assessoria econômica, cujo o time, né, são economistas. Nós só temos uma profissional que não é economista, que é quem cuida da parte administrativa da AgroMoney, administrativa e financeira. Agora toda a parte de análise dos negócios dos nossos clientes, ela é feita por economistas. Então o que a gente fez? Nós pegamos o que tinha de melhor, assim, como é que uma empresa SA trabalha? Como é que é a rotina de uma empresa SA? Uma empresa listada em bolsa. Bom, nós temos um CEO que ele não fica ali olhando os números todos os dias. Ele fica... porque isso era uma coisa que eu ouvia muito. Mas o produtor não tem tempo para olhar para o número, porque tem que ir para a fazenda, porque tem que cuidar da lavoura, porque tem que cuidar do gado. Não, somente um CEO de uma empresa listada em bolsa também não fica olhando para o financeiro todos os dias. Para isso ele tem o departamento financeiro dele. Só que a cada trimestre ele para tudo o que ele está fazendo para ver os números. Para analisar. E aí o financeiro dele vai dizer, cara, nós temos aqui uma chuva de índices, né, de indicadores, porque Paulo Ozaki, gerir não é arte, não é talento, não é nada, é técnica. Tem pessoas, por alguma razão, fazem espontaneamente as coisas corretas que estão nos melhores livros, mas existe o certo e existe o errado, existe os meios, existe a técnica. Assim como construir uma casa, eu não posso assim, mas é só ir botando os tijolos ali no meio do cimento que vai dando certo, assim como não é, assim como fazer uma cirurgia também tem um jeito de se fazer, assim como advogar, né, fazer uma petição tem um jeito de se fazer. Eu poderia aqui ficar como os agrônomos, né, a planta é barbada, é só jogar semente e depois molhar. Não é assim, né? Fazer um super complexo. Tem fases, tem processos, tem meios, tem técnicas. Gerir o financeiro também tem. Então nós começamos a olhar assim, como é que esses caras fazem? Como é que é a rotina? E aí nós começamos a pegar a rotina e fomos vendo assim, como é igual um produtor rural. A mesma coisa, mesmíssima coisa. A única diferença é o meio. A sala do escritório, né? O produtor, ele da janela do produtor, ele enxerga uma lavoura, ele enxerga o horizonte. Um executivo de uma empresa dessas, né, de uma empresa listada em bolsa, o horizonte dele é um monte de prédio, né? Agora, os problemas do dia a dia são muito parecidos. E aí nós começamos a ver que é absolutamente possível trazer aquela rotina, lógico, adaptada para o agro. Contanto que a gente faça esse trabalho que um departamento financeiro, né, um CFO de uma empresa listada em bolsa, ele faz com a sua equipe. Então, nós montamos um modelo de negócio que leva para o produtor rural, né? Claro, a gente trabalha com produtores médios, produtores grandes, mas mais do que o tamanho, né, que
uma coisa que o que menos nos preocupa é o perfil, né? Se a pessoa não tem perfil e não quer olhar para o financeiro, não adianta nem nos procurar, porque a gente não vai atender, porque a gente vai plantar no deserto, né? Não adianta nada. A gente precisa ter, nossos clientes todos são pessoas que têm um perfil empresarial muito forte na sua veia, né? Ainda que sejam produtores rurais, se entendam como produtores rurais, perguntam: o que tu é? Eu sou produtor rural, e diz com orgulho, etc. Sou agricultor, sou isso, aquilo, sou pecuarista. Agora, ele é um empresário, ele sabe que ele é um empresário, né? Então, a gente faz uma série de coisas. Por exemplo, nós trabalhamos olhando para frente. A gente trabalha olhando para frente. Por exemplo, os custos de produção, né? Que tu fechava lá no CPEA. Todo ano a gente fecha os custos de produção, lógico. Só que quando a gente fecha o custo de produção, automaticamente a gente projeta da próxima safra. Por quê? Porque esse cara vai ter que travar preço, provavelmente. Ele tem que saber o que é bom, o que é ruim. Então a gente tem que trabalhar olhando para frente. A gente trabalha com projeções, então a gente tem uma mega base de dados para um monte de coisas, e com isso nós projetamos os custos de produção. A gente projeta um relatório de fechamento, né, do que vai ter de receita, o que vai ter de custo, o que vai gastar com cada item do custo de produção. A gente já trabalha projetado. A gente projeta caixa, ou seja, os nossos clientes, no início do ano, nós projetamos o caixa para junho do ano seguinte. Então, ou seja, no início do ciclo, nós projetamos 18 meses para frente, mês a mês. O que vai entrar, o que vai ser, o que vai entrar. Por quê? Porque fica mais fácil gerir assim. Tem inclusive um meme que rola por aí, que aparece dois nadadores, né? Um dando braçada, assim, gastando uma energia imensa dando braçada, e o outro lá parece que mal move os braços, mas vai andando cada vez mais rápido em relação ao outro, porque é o nadar errado e o nadar certo, né? Não adianta gastar energia. Então, quando um produtor rural me diz: eu gosto da lavoura, eu gosto da produção, tal. Cara, se tu gosta disso, então tem que trabalhar direito o financeiro para ter mais tempo para fazer aquilo que você gosta mais. Tem que trabalhar direito. Então, quando a gente trabalha com os fluxos projetados, o cara só tem que executar. E a gente enxerga os problemas antes quando faz isso. E logo busca soluções antes. E quando a gente trabalha com essas projeções, aí é que as análises de mercado fazem sentido. Tem gente que acha que uma análise de mercado ela resolve tudo. Não. Uma análise de mercado, aqui tá outra coisa que os gurus erram muito, tá? Uma análise de mercado, ela complementa. Ela é o complemento de outras duas coisas que vêm antes dela. A número 1, o caixa. Eu, quando estou dando uma palestra e tem lá centenas de pessoas, eu tenho centenas de caixas diferentes. Então não adianta eu sugerir: vamos segurar para vender a soja no segundo semestre. Se o cara não consegue chegar no mês que vem com o caixa dele, o que adianta? Então não adianta. Então para aproveitar direito as questões, as oportunidades de mercado, eu tenho que ter um caixa organizado. E outro ponto importante, análise probabilística. A gente tem que entender como é que as commodities operam. Elas têm comportamentos estatísticos que precisam ser compreendidos. Para análise de mercado, ele dizer: olha, eu tenho a probabilidade, me dá a probabilidade de uma coisa acontecer X% para cá, X% para lá, e a análise de mercado ela me mostra: não, realmente a coisa está indo para cá, a coisa realmente está indo para lá. E aí o nível de assertividade aumenta bastante, lógico, nunca é 100%, mas aumenta bastante. Nós olhamos o financeiro, né? Não a questão agronômica, mas a gente se interessa por resultado talhão por talhão. Quando a gente vai lá e olha talhão por talhão, nós percebemos claramente que tem talhões que são aqueles que puxam o resultado do negócio para cima e tem aqueles que puxam o resultado para baixo. E a gente tem que entender o porquê disso. E quando a gente vai olhando um ano, o outro ano, aí nós temos um universo de informações para tomar decisão que o agrônomo, que é um profissional que tem uma importância imensa, e junto com o dono, né? Não, eu vou plantar esta variedade ou esta cultura neste talhão, nesta época, porque eu tô vendo aqui o que está acontecendo no meu negócio. E não adianta me dizer que sabe isso de cabeça, porque um produtor médio grande não tem todos os talhões da cabeça. Saber, se eu perguntava ele o que tu plantou no talhão X há 3 anos atrás, o cara não vai lembrar mais, né? Como é que foi o desempenho, que época que tu plantou, qual foi a produtividade que deu. Agora, quando a gente começa a elencar assim, quanto gastou com isso, cada item do custo ali por talhão, o resultado, o que fez, qual foi a gente começa a entender a fazenda de uma maneira muito melhor. O dono começa a enxergar muito com lupa
o seu negócio. Quando a gente faz balanço, demonstrativo de resultado, demonstrativo de fluxo de caixa, e faz uma análise financeira como é feito para uma empresa SA, mas com a linguagem simples, lógico, para as pessoas entenderem, não é para não ser entendida, é para ser entendida. As pessoas entendem a importância dos pilares da gestão econômico-financeira, o que é uma liquidez e a importância dela, o que é uma alavancagem, a importância dela, o que é o endividamento, os perfis de endividamento, o que é de fato um capital de giro, quais são os componentes de um capital de giro, qual é o tamanho do capital de giro que eu preciso, quais são os indicadores de retorno. Quando a gente começa a se habituar com isso, a gente começa a perceber que é muito mais fácil gerir o negócio quando eu tenho os números me dizendo o que eu tenho que fazer do que eu não tenho ideia. É mais fácil, por mais que você conheça Cuiabá, andar com Waze sempre é mais fácil. Andar com o Waze ligado sempre é mais fácil, porque se tiver um acidente lá na frente que está trancando o trânsito, você vai descobrir antes, né? Vai lhe dar uma rota alternativa, enfim. Ou seja, quando a gente organiza o financeiro do negócio, é como ter um Waze, como um Google Maps. A pessoa ela consegue tomar decisões muito mais assertivas e aí tem mais tempo para fazer esse negócio. Então eu abri a AgroMoney lá em 2017 justamente para tentar dar a contribuição, né? Ninguém faz nada sozinho, mas dar uma contribuição para o agronegócio para que ele passe para o próximo nível, né? Porque produzir nós já estamos ótimos, agora a grande sacada é gerir, né? Aproveitando que foi em 2017 que a AgroMoney foi criada e o AgroResenha também. Olha só, coisas que dão certo. Você viu? Vamos falar de podcast, cara. Acho que a sua carreira mostra tudo isso, né, cara? O quão competente você é em defender o setor, trazer soluções, tanto do ponto de vista macro como do ponto de vista micro, né? E aí, de repente, você é um ouvinte assíduo de podcast. Não, quero fazer o meu podcast também. Conta aí como que tem sido, cara, essa oportunidade, vamos dizer assim, né, de criar conteúdo, porque assim, seu conteúdo é super técnico, né, cara? Não é com a AgroTalks, é um conteúdo super técnico, não é pra qualquer pessoa, né? Como que tem sido, cara, essa jornada aí do podcast, velho? Isso é muito legal, porque eu sou realmente um ouvinte assíduo do podcast. Eu ouço muito AgroResenha, porque eu viajo muito, né? Então eu termino ouvindo muito podcast. E eu tenho as minhas trilhas de podcast, eu tenho as trilhas de conteúdo, tenho as minhas trilhas de entretenimento, enfim, depende do momento, né? À noite, eu tô dirigindo à noite, eu prefiro ouvir mais entretenimento para me manter acordado. Agora, eu ouço muito mais de conteúdo. E o AgroResenha, sem dúvida, tá lá no meu top de conteúdo que eu ouço. Passa muita gente interessante aqui no teu programa, que a gente aprende muito com elas. E esse podcast, né, antes tem que dar um passo atrás. Nós temos observado, e a gente vem falando isso há muitos anos, que o crédito rural, né, como nós conhecíamos, baseado em recursos controlados pelo governo, isso hoje é totalmente diferente. Desde 2012, nós temos observado que o crédito rural controlado ele vem caindo. E aí o crédito livre vem subindo, e aí depois com isso vem o mercado de capitais. Hoje a imensa maioria do crédito ele é livre de mercado, e o mercado de capitais ele fornece muito dinheiro para o agro. Por exemplo, fez barter, a chance de ter uma operação no mercado de capitais ali atrás é imensa. Pegou prazo safra na revenda, a chance de ter ali um mercado de capitais é imenso. Pegou recurso na cooperativa lá para pagar prazo safra, a chance de você poder fazer isso é porque tem um mercado de capitais por trás. Só que o mercado de capitais começou a ver o agro, mas ele não entende o agro. E aí então começou a surgir oportunidades de ajudar o mercado de capitais a entender melhor o agro. E eu peguei isso com as duas mãos, porque é uma forma de ajudar o meu setor, trazendo dinheiro para ele. Dinheiro que podia ir para o setor imobiliário, que podia ir para as ações da bolsa, que podia ir para o governo, né, nos títulos públicos. Não, vamos botar no agro esse dinheiro. Só que para isso a gente precisa explicar para as pessoas como é que as coisas acontecem. Aí eu recebi um convite, primeiramente para ir para São Paulo, né, e mudar minha vida, enfim, e que eu não fui adiante.
até porque eu tenho um compromisso muito forte com o presidente Gedeon, que muito mais que o presidente da Farsul é meu amigo, uma pessoa que eu tenho muita amizade e lealdade. E depois nós tivemos outras oportunidades que fomos encaixando. Então hoje eu estou à frente também da parte econômica da Ecoagro, que é a maior securitizadora do agro do Brasil, e da Ecogestão de Ativos, que é uma asset, uma gestora de ativos, que trabalha 100% com o agronegócio, e o papel é pegar dinheiro no mercado de capitais e botar no agronegócio. Então, e o meu papel é justamente conversar com os investidores, mostrar para as pessoas o que o agro é de fato. Por exemplo, agora, dá um exemplo recente, né? Saiu a manchete, recuperações judiciais no agro saltam 535%. Bom, ninguém mais queria botar dinheiro no agro. Não, mas parei, gente, só um minutinho, vamos conversar. 535%, beleza. Quantas foram ano passado? 20. Quantas foram esse ano? 127. Quantos produtores tem no Brasil? 5 milhões e meio. Percebe que esse número é irrelevante perante o total? Não é que todo mundo vai entrar em RJ. Calma, gente. Tu vai receber o teu dinheiro. Pode vir bem junto. A coisa não é assim. E aí eu fui fazendo esse papel, e dessa oportunidade surgiu a necessidade de criar um podcast que eu pudesse ter uma frequência de conversas com os investidores, com o pessoal mais da Faria Lima, mostrando o cenário macroeconômico, que é uma coisa do dia a dia, e também um cenário agro. E aí, então, nós temos uma reunião de guidance semanal com a Ecoagro, todas as segundas-feiras às 8 da manhã, todos os heads da empresa vêm para uma reunião online e a gente apresenta um cenário macroeconômico, um cenário mundial, brasileiro, enfim, tudo da semana, né? Tudo é dedo no pulso ali, vendo o batimento da economia, que essa é uma rotina comum no mercado de capitais, no mercado financeiro de capitais, bancos, fundos, corretoras, isso é muito normal. Toda semana tem muita novidade. Só que quando a gente olha, se habitua a olhar como os bancos fazem, né, toda semana, coisas que a imprensa, que a maior parte da sociedade leva meses para se dar conta, o pessoal já se deu conta há muito tempo atrás. Por quê? Porque está com o dedo no pulso. Então a gente tem esse momento, dedo no pulso, toda semana, toda segunda-feira, 8 horas da manhã, e uma vez por mês, presencialmente, eu vou a São Paulo para a gente fazer esse alinhamento com a Ecoagro. E aí, então, nós pensamos, não, mas peraí, mas se a gente fizer um resumo da nossa reunião de guidance e gravar um podcast para passar para os investidores? E aí surgiu o Ecoagro Talks, que sai toda segunda-feira de manhã cedo, que aliás é produzido pela Agro Resenha, por isso que é bom. E aí nós começamos a ver muita gente, né? Muita gente da Faria Lima começou a acompanhar, e para zero surpresa minha, nós começamos a ver muita gente do agro entrar para ouvir e acompanhar. Produtores rurais, todo mundo com o mesmo perfil, tá? Gente assim, acima da média, que se interessa por esse assunto porque sabe o valor que isso tem. E aí nós começamos a ver muito produtor rural, muito dono de revenda, muito dono de concessionária de máquinas, muito pessoal da indústria de alimentos, muita gente do nosso setor começou a vir, né? Produtor tem de rodo, sobretudo o pessoal mais jovem. Então, foi um projeto assim que me deu muita satisfação, porque em primeiro lugar, lá na Ecoagro, o pessoal realmente eles vive agro, pulsa agro, eles têm paixão pelo agronegócio. Embora estejam em São Paulo e vizinhos da Faria Lima, o Moacir Teixeira lá, ele odeia dizer que está na Faria Lima, embora ele esteja. Mas ele se sente agro, então ele não gosta de admitir essas coisas. Mas ele tem esse trabalho assim, bacana de trazer dinheiro do mercado, mostrar o agro como oportunidade. O Brasil é uma potência do agronegócio, o agronegócio é o Brasil que deu certo, então não dá para o mercado de capitais ficar fora do agro, e o agro não vai crescer sem dinheiro, então a gente precisa de dinheiro. Então, poxa, esse é um projeto assim que eu me sinto como se estivesse lá no início da minha jornada, lá no início dos anos 2000, descobrindo tudo, sabe? Eu tô vivendo de novo, porque assim como hoje eu olho para trás lá e vejo que eu deixei muita coisa bacana, que eu ajudei a construir muita coisa, que eu ajudei a mudar a percepção da sociedade em relação ao agro para muita coisa, que eu enfim, deixei um monte de coisa feita, eu tenho a sensação que quando eu ficar mais velho, né, lembrando que eu tenho 43 anos, eu acho que eu dei uma contribuição para que o que hoje é normal, o mercado de capitais e o agronegócio trabalham de mão dadas,
e eu de algum jeito ajudei nisso. Eu disse, naquela época o cara da Faria Lima não entendia nada do produtor não entendia nada do cara da Faria Lima, e eu ajudei a um entender o outro e dar negócio. Então, isso é uma coisa que a Ecoagro faz muito bem, me convidou para ajudar, e é um projeto que tá bem bacana. Que legal. Eu fico super feliz, cara, porque assim, as boas vozes, elas precisam ser ouvidas, né, cara? E sempre tem bons ouvidos para isso. Eu acho que é um pouco do que o podcast faz, né, cara? É trazer gente boa, unir essas pessoas e trazer conhecimento, né, que é o grande ponto. Antônio, o tempo contigo passa rápido, cara. Eu queria ficar aqui por mais tempo, mas, cara, muito obrigado por você ter participado comigo aqui no Agro Resenha. Muito obrigado nesses últimos anos aí de parceria. O podcast, o Ecoagro Talks, é um dos podcasts mais legais, assim, que eu produzo, e direto você tá com a gente no Gestão Rural também. Eu falei assim, eu já tava devendo contar essa história pra nossa audiência aqui do Agro Resenha, cara. Então, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Eu tenho certeza, cara, que tudo que você plantou até hoje, né, a gente continua semeando, né, ao longo dos anos, mas com certeza vem sempre muitas boas colheitas aí pela frente. Obrigado e parabéns pelo seu trabalho, cara. Imagina, Paulo, pra mim é um prazer estar aqui contigo. Realmente, agora eu colhei no horário, passou uma hora. Coisa boa, tá aqui no Agro Resenha, é sempre muito bacana. E você tá vindo agora vai vir a Porto Alegre pra maratona, né? De Porto Alegre, antes de correr, faz que nem o teu ex-colega aí, o Otávio Celidônio, né? Sabe que o Otávio Celidônio veio, vou contar aqui uma história dele aqui. Vou contar uma meia história, depois ele que te conte o resto. Ele veio defender a dissertação de mestrado dele na URGS, e na noite anterior nós fizemos um churrasco na minha casa. Aí depois tu e os ouvintes que conhecem ele perguntam como é que ele foi defender a dissertação dele no outro dia. Então eu tô te propondo a mesma coisa, vamos comer um churrasco lá em casa na noite anterior à maratona e vamos ver como é que tu te vira no outro dia. Bom negócio não vai dar nessa maratona aí, cara. E Antônio, conta pra gente como que quem tá escutando o Agro Resenha agora pode acompanhar o seu trabalho, cara. Cara, eu tenho minhas redes sociais, que eu tento produzir conteúdo, lógico, na medida do tempo que é possível. A gente tá sempre produzindo alguma coisa nova. Meu arroba, né, é Antônio da Luz _economista, Antônio da Luz _economista, Instagram, TikTok, enfim, a gente tá sempre produzindo alguma coisa lá. E nas redes sociais, hoje em dia, nós estamos juntos, né? Me acompanha lá na Farsul, me acompanha lá na Agromani, no Ecoagro Talks, que é o nosso podcast toda segunda-feira de manhã. Vem junto lá, vamos interagir, e é muito agradável, vai ser muito bacana quando as pessoas mandam mensagem. É isso aí, cara, muito bom. Agora, pra gente finalizar mesmo o nosso glorioso quiz que você já conhece aqui, vamos nessa? Eu não me preparei pra isso, eu tinha me esquecido eu sabia que tinha uma coisa que eu tinha que ter me preparado antes, mas vamos lá. Cara, é muito simples. Vou te fazer as perguntinhas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça. Antônio da Luz, qual sua música, cara? Antiga predileta. Cara, eu gosto de muita música. Eu sou um ouvinte inveterado de música, mas e de vários estilos distintos. Eu gosto desde música regional até música internacional. Uma música velha, cara, música antiga que eu gosto muito, tem tantas, mas eu vou de Era James, que é uma artista que eu gosto muito. E, bom, também eu gosto muito de Pink Floyd também. Pô, agora tu me enrolou a minha cabeça. São todas boas músicas. Time do Pink Floyd. Time do Pink Floyd é uma música que eu gosto muito, porque ela nos lembra que o tempo tá passando e que a gente tem que aproveitar cada minuto da vida da gente. Quando a gente se dá conta, 10 anos passaram e nós não vamos ficar pra semente, né? A gente vai... Nós, como tudo, nós também passaremos. A gente tem que aproveitar a jornada. Time do Pink Floyd. Muito bom. E qual foi o lugar mais legal que você já visitou, cara? Nossa, conheci tanto lugar legal. Esse Brasil é maravilhoso. Eu tive a oportunidade de visitar outros países, mas para mim tem nada igual ao nosso país. A gente tem muita coisa bacana. Mas eu vou te dizer assim, ó, tem 2 lugares, até pela minha profissão, assim, que tem uma simbologia muito grande. O norte do Rio Grande do Sul e o Mato Grosso. São 2 regiões, para mim, foram muito importantes na minha vida, porque eu vi uma mudança acontecer econômica, que daqui 100 anos
as pessoas vão falar disso, e eu tive a oportunidade de ver com os meus olhos a economia em plena ebulição e as coisas acontecendo. Então, vou te dizer que o estado do Mato Grosso, assim como o norte do estado do Rio Grande do Sul, que eu tive a oportunidade de enxergar essa mudança no início da minha carreira, são dois lugares que me marcam como aprendizado. Sim. Eu falo sempre que se a gente estivesse nos Estados Unidos, já teriam vários filmes sobre o que aconteceu aqui em Mato Grosso, cara. Muito. Não tenho dúvida. Filmes de gente, filmes, enfim. Centro-Oeste, de uma maneira geral, né? A saga dos caras que saíram do Sul e foram pra passar trabalho. Passar trabalho, pode falar passar trabalho pra caceta, né? Não tem problema. Tem uns caras que falam coisa muito pior aqui. Os caras passaram um trabalho pra caceta, submeteram suas esposas a uma vida horrível, aos seus filhos uma vida tenebrosa, e são os netos que vão ter uma vida melhor, né? Depois de muito trabalho, de muito sacrifício, de muita dor, né? De muita derrota, os caras terem essa vitória. Puxa, isso é uma coisa que dá orgulho desse povo, dá orgulho desse país. E a maioria foi derrotada, né? A gente acaba não vendo isso. É verdade, né, mas na derrota, né, o cadáver serviu de escada para os que deram certo, né? Então, isso aí. Ou seja, cada um avançou um pouco e foi abrindo um pouco mais do mato, e hoje a gente passa nesse mato, parece que sempre passa nesse asfalto e parece que sempre foi assim, né? Não, alguém abriu esse negócio. Sim. E na cozinha, Antônio da Luz, qual que é a sua especialidade? Você já deu uma dica ali atrás, hein? Eu sou um assador de médio para bom. Né? Parrilheiro. Me considero um bom parrilheiro, me considero um bom assador e me considero porque gosto da função, né? Eu gosto do churrasco. Faço algumas outras coisas também, mas nesse quesito eu não me meto muito, porque a minha mulher cozinha muito bem, então eu não me arrisco tanto para não estragar a comida, mas o churrasco eu acho que é uma coisa que eu faço direito. Show. E cara, indica aí um livro pra gente que de alguma maneira te ajudou e que de repente você pode trazer pra nós aí, cara. Bom, eu tenho muitos livros que me ajudaram, né? Então eu não vou citar um que tenha me ajudado mais ou menos. Eu vou citar o último que mais mexeu assim comigo, que é o livro Fora de Série. Fora de Série é um livro que mostra como as pessoas que deram muito certo, como que tinha um componente ali de talento, não tenha dúvida, de suor, de busca de aperfeiçoamento, mas também estar no lugar certo, na hora certa, ter as condições para isso acontecer, ajuda muito também nesse processo. Então, ele me ensinou que às vezes a gente tem que olhar para dentro, a gente sempre tem que olhar para dentro, não tenha dúvida, mas às vezes a gente tem que olhar para o momento que nós estamos vivendo. A gente tem que olhar para o momento que o país está passando, o momento que a região da gente está passando, que a empresa da gente está passando, e entender que mudanças às vezes são necessárias para estar num lugar certo, numa hora certa. Então esse é um livro que me abriu a minha cabeça para coisas que eu não tinha percebido ainda, e ele foi o mais recente que fez isso. Show. E pra gente finalizar então, se você se encontrasse com o seu de 17 anos hoje, cara, qual que seria o melhor conselho que você se daria? Olha, eu sou uma pessoa muito grata pela vida que eu tenho e a vida que eu fiz. Se eu voltasse com meus 17 anos, eu ia conseguir, eu ia querer viver tudo de novo. Foi tudo ótimo. Agora, se eu pudesse voltar atrás e falar com meu 17, com meus 17 anos, eu teria um pouco menos de culpa por algumas ansiedades, por alguns atropelos, porque hoje eu vejo com muita clareza que aquilo foi saudável. A gente tem que viver mesmo com a faca nos dentes. A gente tem que, e sobretudo nessa idade, 17 anos, 18, 20 e poucos, é a época de fazer as coisas, é a época que a gente tem de definição da vida. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria menos culpa de algumas coisas, teria mais leveza em algumas outras, ia aceitar certos desígnios com mais leveza. Que isso a gente só aprende quando vai ficando mais velho, né? Quando a gente tem aquela época, a gente leva as coisas com menos leveza, e isso é errado. A gente tem que ter a faca nos dentes, a gente tem que querer o mundo, a gente tem
tem que querer pegar o mundo com os braços, mas precisa ter leveza. A gente precisa ter mais algumas tranquilidades. Muito bem, então, e para você que ouviu essa minha resenha com o Antônio aqui, tenho certeza que você viu valor nela, então considere compartilhar com alguém que precisa escutar essa história aqui. O Agro Resenha cresce na medida em que você participa junto com a gente desse processo, então siga o Agro Resenha em qualquer agregador de podcasts e é só baixar aí qualquer um deles, Spotify, Deezer. Siga as nossas redes sociais também, no Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, só buscar por @agroresenha. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram, o link está no nosso site, o www.agroresenha.com.br, e escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar a sugestão de entrevistados, mandar um oi pra gente. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil. Então se você quiser ouvir outros podcasts do agro, só colar em redeagrocast.com.br. Antônio, cara, sempre um prazer estar contigo, e eu sempre finalizo, como você sabe, as minhas entrevistas com uma frase de muita sabedoria, meu amigo. Se chover, não precisa molhar a horta, não, tá bom? Não precisa molhar a horta, com certeza, com certeza. Aí sobra mais tempo para outras coisas. Valeu, cara. Grande abraço, Paulo Ozaki. Um abraço para todos os ouvintes. Obrigado por ter ficado até aqui. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.